Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Livro A Eficácia Maravilhosa do Santo Rosário, São Luís Maria Grignon de Montfort. Ao leitor. São Luís Maria Grignon de Montfort, nascido em 1673 em Montfort-Lacane, na província francesa da Bretanha, faleceu em Saint-Laurent-sur-Sèvres com apenas 43 anos de idade em 1716. Ordenado sacerdote em 1700, dedicou-se a pregar missões populares. Combateu arduamente a influência jansenista nos meios católicos, pregou no noroeste da França, precisamente na região em que, 80 anos depois, os camponeses se levantariam de armas na mão contra a Revolução Francesa, e fundou a Companhia de Maria e a Congregação das Filhas da Sabedoria. Vivia abrasado no amor de Deus e de sua Santa Mãe, e aspirava ardentemente, como demonstram seus escritos, pelo advento de uma época em que Nossa Senhora fosse efetivamente obedecida como rainha. É considerado o grande doutor marial dos tempos modernos, tendo exercido considerável influência no desenvolvimento que a Mariologia teve nos séculos XIX e XX. Sua obra mais célebre, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, em que ensina a escravidão por amor a Nossa Senhora como o meio mais seguro de servir a seu divino Filho. Escreveu também O Amor da Sabedoria Eterna, O Segredo de Maria, Carta Circular aos Amigos da Cruz, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para a Conversão e a Salvação, grande número de cânticos populares e etc. Do livro O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para a Conversão e Salvação, foi extraído o volume que o leitor tem em mãos. Como era nossa intenção fazer um livro pequeno, de grande divulgação e fácil assimilação, preferimos selecionar os tópicos principais da obra montfortiana, traduzindo-os do original francês. Utilizamos para isso a edição dos Œuvres Complètes do Santo, publicada sob a direção do padre Marcel Gendrot, por Editions do Seuil, Paris, 1966. A divisão em tópicos não é do texto original, mas foi posta por nós para facilitar a leitura. É preciso dizer que O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário não é obra inteiramente original de São Luís Grignon, o qual se serviu para escrevê-la de transcrições de outros livros, em especial o De Dignitate Psalteri, do beato Alano de la Roche, e Le Rosier Mystique de la Tres Sainte Vierge, ou Le Tres Sacré Rosaire, de Frei Antonin Thomas, O.P. De qualquer forma, São Luís Grignon quis incorporá-las à sua obra, recurso, aliás, muito usual entre os pregadores e autores espirituais de seu tempo, de modo que pode-se dizer que as cobriu, por assim dizer, com sua imensa autoridade moral. Como verão os leitores, em todas e em cada uma das páginas deste livro, transparece a alma de fogo profundamente marial e apostólica do grande santo. O tradutor. A eficácia maravilhosa do Santo Rosário. Quem rezar o rosário fiel e devotamente até o fim da vida, ainda que seja grande pecador, pode crer que receberá uma coroa de glória que jamais fenecerá. Ainda que estivesseis na beira do abismo, ainda que já tivesseis um pé no inferno, ainda que tivesseis vendido vossa alma ao demônio, ainda que fosseis um herege empedernido e obstinado, vós vos converteríeis mais cedo ou mais tarde e vos salvaríeis, desde que, notai bem as minhas palavras,
rezasseis todos os dias o Santo Rosário, devotamente, até a morte, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão de vossos pecados. Vereis nesta obra muitas narrativas de grandes pecadores que se converteram pela virtude do Santo Rosário. Que todos, os sábios e os ignorantes, os justos e os pecadores, os grandes e os pequenos, louvem e saúdem dia e noite a Jesus e Maria pelo Santo Rosário. Rezai todos os dias com devoção pelo menos 1/3 do Rosário e estareis oferecendo uma coroa de rosas a Jesus e a Maria. O Santo Rosário contém 2 coisas, a oração mental e a oração vocal. Ele consiste em rezar 15 dezenas de Ave-Marias, precedidas cada qual por um Pai Nosso, enquanto se meditam e se contemplam as 15 virtudes principais que Jesus e Maria praticaram nos 15 mistérios do Rosário. No primeiro terço, que é de 5 dezenas, são honrados e meditados os 5 mistérios gozosos. No segundo, os 5 mistérios dolorosos. E no terceiro, os 5 mistérios gloriosos. O Rosário é, pois, uma sagrada composição de oração vocal e mental para honrar e imitar os mistérios e as virtudes da vida, da morte, da paixão e da glória de Jesus Cristo e de Maria. 1. As origens do Rosário. O Santo Rosário, na forma como é rezado presentemente, foi inspirado à Igreja e dado pela Santíssima Virgem a São Domingos, no ano de 1214, para converter os hereges, albigenses e os pecadores, conforme relatou o beato Alano de la Roche. São Domingos, vendo que os pecados dos homens impediam a conversão dos hereges albigenses, entrou numa floresta próxima a Toulouse e lá passou 3 dias e 3 noites em contínua oração e penitência. Para acalmar a cólera de Deus, não cessava de gemer, de chorar e de macerar o corpo com golpes de disciplina a ponto de cair esgotado. A Virgem então lhe apareceu acompanhada de 3 princesas do céu, e lhe disse: Se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, prega o meu rosário. O santo se levantou consoladíssimo e, ardendo de zelo pela salvação das almas, entrou na catedral. Imediatamente os sinos foram tocados por anjos para reunir os habitantes. No começo da pregação, houve uma tempestade espantosa. A terra tremeu, o sol se obscureceu, trovões e relâmpagos repetidos fizeram estremecer e empalidecer os ouvintes. Seu terror aumentou ainda mais quando viram uma imagem da Virgem, exposta em lugar de destaque, erguer os braços 3 vezes para o céu para pedir vingança a Deus contra eles, se não se convertessem e não recorressem à proteção da Mãe de Deus. O céu queria, com esses prodígios, promover a nova devoção do Rosário e torná-la mais conhecida. A tempestade cessou afinal, pelas orações de São Domingos. Este prosseguiu a pregação e explicou com tanto fervor e entusiasmo a excelência do Santo Rosário que quase todos os habitantes de Toulouse o adotaram e renunciaram a seus erros. Em pouco tempo, notou-se uma grande mudança nos costumes e na vida da cidade. O estabelecimento do Rosário, desta forma prodigiosa que faz recordar o modo como Deus promulgou sua lei no Monte Sinai, torna manifesta a excelência dessa devoção. São Domingos, inspirado pelo Espírito Santo, instruído pela Santíssima Virgem e por sua própria experiência, pregou o Rosário todo o resto de sua vida. Pregou-o pelo exemplo e pela palavra, nas cidades e nos campos, diante dos grandes e dos pequenos, diante dos sábios e dos ignorantes, dos católicos e dos hereges. Enquanto os pregadores difundiram, a exemplo de São Domingos, o Santo Rosário, a piedade e o fervor floresceram nas ordens religiosas que praticavam essa devoção e no mundo cristão em geral. Mas quando se negligenciou um tal presente vindo do céu, pecados e desordens se viram por toda parte. A devoção do Rosário se conservou fervorosa até cerca de 100 anos após sua instituição.
Depois esteve quase sepultada no esquecimento. A malícia e a inveja do demônio com certeza contribuíram para tal esquecimento e para que assim cessasse o fluxo das graças que o rosário trazia para o mundo. A justiça divina castigou os reinos da Europa a partir do ano de 1349 com a mais terrível peste que jamais se vira. Surgida no Oriente, espalhou-se pela Itália, Alemanha, França, Polônia, Hungria e devastou todas essas terras, de modo que de 100 homens somente um sobrevivia. As cidades, as aldeias, os mosteiros se despovoaram durante os 3 anos que durou a epidemia. E a esse flagelo de Deus ainda se seguiram outros. Quando, pela misericórdia de Deus, tais misérias cessaram, a Virgem ordenou ao beato Alano de la Roche, célebre doutor e famoso pregador da Ordem Dominicana, que restabelecesse a antiga confraria do Santo Rosário. Desde o estabelecimento do Rosário por São Domingos até 1460, quando o beato Alano o restabeleceu por ordem do céu, ele foi chamado o Saltério de Jesus e da Virgem, porque contém 150 Ave-Marias, o mesmo número dos Salmos de Davi. Depois disso, a voz pública, que é a voz de Deus, lhe deu o nome de Rosário, que significa coroa de rosas. A Santíssima Virgem aprovou e confirmou esse nome, revelando a várias pessoas que elas lhe ofereciam tantas rosas agradáveis quantas Ave-Marias, e tantas coroas de rosas quantos rosários rezassem. O irmão Afonso Rodrigues, da Companhia de Jesus, recitava o rosário com ardor e via frequentemente a cada Pai Nosso sair de sua boca uma rosa vermelha e a cada Ave-Maria uma branca, iguais em beleza e perfume, somente diferentes na cor. As crônicas franciscanas contam que um jovem religioso tinha o louvável costume de rezar o terço diariamente antes das refeições. Um dia, por uma razão qualquer, não o rezou, e quando tocou o sino para jantar, conseguiu do superior permissão para rezá-lo antes de ir à mesa. Mas como ele se demorasse demais, o superior enviou um religioso para chamá-lo. Esse religioso o encontrou na cela, toda iluminada por uma luz celestial, e viu a Santíssima Virgem com 2 anjos. À medida que o religioso rezava as Ave-Marias, belas rosas saíam de sua boca, e os anjos as iam pegando uma após a outra, e as colocavam sobre a cabeça da Virgem, que manifestava seu agrado. 2 outros religiosos, mandados pelo superior para ver a causa do atraso dos outros, presenciaram também o fato. A Virgem só desapareceu quando o terço estava inteiramente rezado. O rosário é, pois, uma grande coroa, e o terço um diadema, ou uma pequena coroa de rosas celestes que se põe sobre a cabeça de Jesus e de Maria. Não é possível exprimir como a Virgem estima o rosário acima de todas as devoções e quanto ela é generosa em recompensar os que trabalham por propagá-lo e difundi-lo, e pelo contrário, como ela é terrível contra os que se opõem a ele. Enquanto viveu, São Domingos, acima de tudo, teve empenho em louvar a Santíssima Virgem, pregar suas grandezas e incentivar todas as pessoas a honrá-la por meio do rosário. Em contrapartida, a poderosa Rainha do Céu não cessou de espargir abundantes bênçãos sobre o santo e coroou seus trabalhos com prodígios e milagres. Nunca ele pediu alguma coisa a Deus pela intercessão da Virgem sem ser atendido. Como cúmulo de favores, ela o tornou vitorioso sobre a heresia dos albigenses e o fez pai e patriarca de uma grande ordem religiosa. A Virgem não somente favorece os pregadores do rosário, mas também recompensa os que, pelo exemplo, atraem outros a esta devoção. Afonso, rei de Leão e da Galícia, desejava que todos os seus servidores honrassem a Maria Santíssima pela reza do rosário. Para animá-los, com seu exemplo, tomou o hábito de levar consigo ostensivamente um grande rosário, embora não o rezasse. O efeito foi que todas as pessoas da corte se sentiram obrigadas a rezá-lo. Aconteceu que o rei caiu extremamente doente e, quando já o julgavam morto,
foi arrebatado em espírito ao tribunal de Jesus Cristo. Ali viu os demônios que o acusavam de todos os pecados que havia cometido e viu o juiz já a ponto de condená-lo às penas eternas. Nesse momento, apresentou-se a Virgem diante de seu filho e intercedeu por Afonso. Foi então trazida uma balança, e num dos pratos dela foram colocados todos os pecados do rei. No outro prato, a Virgem colocou o grande rosário que ele tinha levado em sua honra e também os que ele, pelo seu exemplo, tinha feito rezar. E esse prato pesou mais que o de todos os pecados. Depois, olhando-o com olhar benigno, ela lhe disse: obtive de meu filho, como recompensa pelo pequeno serviço que tu me prestaste, ao levar o meu rosário, o prolongamento de tua vida por mais alguns anos. Emprega-os bem e faz penitência. Voltando-se do arrebatamento, Afonso exclamou: ó bem-aventurado Rosário da Santíssima Virgem, pelo qual fui liberto da condenação eterna. Depois disso, recuperou a saúde e passou o resto da vida rezando-o diariamente. Ainda que a devoção do Rosário tenha sido autorizada pelo céu por meio de muitos prodígios e tenha sido aprovada pela Igreja por diversas bulas de papas, sempre se encontram depravados, ímpios e espíritos fortes que procuram desacreditá-la, ou pelo menos afastar dela os fiéis. É fácil reconhecer que suas línguas são infectadas pelo veneno do inferno e que eles são conduzidos pelo espírito maligno, pois ninguém pode desaprovar o Santo Rosário sem que condene o que há de mais piedoso na religião cristã, a saber, o Pai Nosso, a Ave Maria, os mistérios da vida, da morte e da glória de Jesus Cristo e de sua Santa Mãe. Se São Boaventura teve razão em dizer que morrerá no pecado e será condenado aquele que tiver desprezado a Santíssima Virgem, que castigos não devem esperar aqueles que afastam os outros da sua devoção? Quando São Domingos pregava em Carcassonne, um herege fazia brincadeiras com seus milagres e com os 15 mistérios do Rosário, o que impedia a conversão de outros hereges. Para punir este ímpio, Deus permitiu que 15.000 demônios entrassem em seu corpo. Os pais dele o levaram ao santo, pedindo que o livrasse daqueles espíritos malignos. Ele se pôs em oração e exortou toda a gente a rezar o rosário com ele em voz alta. Eis que a cada Ave Maria, a Santíssima Virgem fazia sair 100 demônios do corpo daquele herege, sob a forma de carvões ardentes. Depois de libertado de todos os demônios que o possuíam, abjurou seus erros e se converteu, juntamente com muitos correligionários impressionados pelo castigo e pela força do rosário. Eu não duvido que os espíritos críticos e orgulhosos deste tempo coloquem em dúvida os relatos deste pequeno tratado, como sempre fizeram, se bem que eu me tenha limitado a transcrever excelentes autores contemporâneos e, em parte, um livro recentemente composto pelo padre Antonin Tomás, da Ordem Dominicana, intitulado O Rosário Místico. Toda a gente sabe que há 3 espécies de fé para as diversas narrativas. As histórias narradas na Escritura Sagrada devemos uma fé divina. As histórias profanas, que não repugnam à razão e são escritas por bons autores, devemos uma fé humana. E as histórias piedosas, contadas por bons autores, e em nada contrárias à razão, à fé e aos bons costumes, ainda que elas sejam por vezes extraordinárias, devemos uma fé piedosa. Não se deve ser nem crédulo demais, nem crítico demais. É preciso manter o equilíbrio para, dessa forma, encontrar o ponto da verdade e da virtude. Mas assim como a caridade crê facilmente em tudo, o que não é contrário à fé, nem aos bons costumes, assim também o orgulho leva a negar quase todas as narrativas bem confirmadas, sob o pretexto de que elas não estão na Escritura. É esse um artifício de Satanás, no qual caíram os hereges que negam a tradição, no qual caem, sem se dar conta, os críticos de hoje, que, movidos unicamente por orgulho e autossuficiência, não creem no que não compreendem ou no que lhes desagrada. 2. As orações vocais do Santo Rosário. A. O Credo.
O credo, também chamado símbolo dos apóstolos, é rezado na cruz do rosário e do terço. Contém ele um resumo das verdades cristãs e é uma oração de grande mérito, porque a fé é o fundamento e o princípio de todas as virtudes cristãs e de todas as orações que agradam a Deus. Não me estenderei aqui explicando as palavras do símbolo dos apóstolos. Digo apenas que as 3 primeiras palavras, creio em Deus, contêm os atos das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e têm uma eficácia maravilhosa para santificar a alma e aterrorizar o demônio. Com essas palavras, muitos santos venceram tentações durante a vida e na hora da morte, particularmente aquelas contra a fé, a esperança e a caridade. Como a fé é a única chave que nos faz entrar em todos os mistérios de Jesus e de Maria, contidos no Santo Rosário, convém começá-lo rezando o credo com atenção e devoção. B. O Pai Nosso. O Pai Nosso, ou oração dominical, de Dominus, que em latim significa Senhor, tira sua primeira excelência de seu autor, que não é um homem nem um anjo, mas é Jesus Cristo, o próprio Rei dos anjos e dos homens. Era necessário, diz São Cipriano, que aquele que nos veio dar a vida da graça como Salvador, nos ensinasse como mestre a maneira de rezar. A sabedoria do Divino Mestre transparece na ordem, na doçura, na força e na clareza dessa divina oração. Ela é curta, mas é rica em instrução, inteligível para os simples e cheia de mistérios para os sábios. O Pai Nosso contém todos os deveres que nós temos em relação a Deus. Contém, ademais, os atos de todas as virtudes e os pedidos para todas as nossas necessidades espirituais e corporais. Ele é o resumo do Evangelho, como diz Tertuliano. Ele ultrapassa, diz Tomás de Kempis, todos os desejos dos santos. Compendia todas as doces sentenças dos salmos e dos cânticos. Pede tudo o que nos é necessário. Louva a Deus de modo excelente e eleva a alma da terra ao céu, unindo-a estreitamente a Deus. São João Crisóstomo diz que quem não reza como o Divino Mestre ensinou a rezar, não é seu discípulo, e que Deus Pai não ouve com agrado as orações que o espírito humano elaborou, mas aquela que seu próprio Filho nos ensinou. Devemos recitar a oração dominical na certeza de que o Pai Eterno a atenderá, pois é a oração de seu Filho que ele sempre atende. De fato, como seria possível que um tão bom Pai rejeitasse um pedido tão bem concebido e apoiado sobre os méritos e a recomendação de um tão digno filho? Santo Agostinho assegura que o Pai Nosso bem rezado apaga os pecados veniais. O justo cai 7 vezes ao dia, mas a oração dominical contém 7 pedidos pelos quais ele pode remediar suas quedas e se fortificar contra seus inimigos. Quando recitamos essa oração admirável, desde o início cativamos o coração de Deus, invocando-o pelo doce nome de Pai. O Filho de Deus sempre glorificou o Pai com suas obras. Ele veio ao mundo para fazê-lo glorificar pelos homens e ensinou a maneira de honrá-lo por meio da oração que ele próprio se dignou nos ditar. Devemos, pois, rezá-la frequentemente com atenção, no mesmo espírito com que ele a compôs. Quando rezemos atentamente essa divina oração, a cada palavra que pronunciamos, realizamos atos das mais nobres virtudes cristãs. Dizendo Pai Nosso que estais no céu, formulamos atos de fé, de adoração e de humildade. Desejando que seu nome seja santificado e glorificado, manifestamos zelo por sua glória. Pedindo-lhe que venha a nós o seu reino, fazemos um ato de esperança. Desejando que sua vontade seja feita na terra como no céu, fazemos um ato de perfeita obediência. Pedindo-lhe o pão nosso de cada dia, praticamos a pobreza de espírito e o desapego dos bens terrenos. Pedindo que nos perdoe as nossas ofensas, realizamos um ato de arrependimento e, perdoando aqueles que nos ofenderam, exercitamos a misericórdia na sua mais alta perfeição. Pedindo seu socorro para não cairmos em tentação, fazemos atos de humildade, de prudência e de fortaleza. Esperando que ele nos livre do mal, praticamos a paciência. Enfim,
Pedindo todas essas coisas, não somente para nós, mas também para o nosso próximo e para todos os membros da Igreja, cumprimos o dever de verdadeiros filhos de Deus, pois o imitamos na sua caridade, que abarca todos os homens, e cumprimos o mandamento do amor do próximo. C. A Ave Maria. A Ave Maria, também conhecida como saudação angélica, é tão sublime e elevada que o beato Alano de la Roche julgou que nenhuma criatura pôde compreendê-la e que somente Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, pôde explicá-la. Ela tira principalmente sua excelência da Santíssima Virgem, a qual foi dirigida, da finalidade da encarnação do Verbo, para a qual foi trazida do céu, e do arcanjo São Gabriel, que a pronunciou pela primeira vez. A saudação angélica resume toda a teologia cristã sobre a Maria Santíssima. Nela se encontra um louvor e uma invocação. O louvor contém tudo o que faz a verdadeira grandeza de Maria. A invocação contém tudo o que lhe devemos e tudo o que podemos esperar de sua bondade em relação a nós. A Santíssima Trindade revelou a primeira parte da Ave Maria. Santa Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, acrescentou a segunda. E a Igreja, no primeiro concílio de Éfeso, ano 430, pôs a conclusão, após ter definido que Nossa Senhora é verdadeiramente Mãe de Deus. Esse concílio ordenou que ela fosse invocada com as seguintes palavras: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pela saudação angélica, Deus se fez homem. Uma virgem se tornou Mãe de Deus. As almas dos justos foram livradas do limbo. As ruínas do céu foram reparadas e os tronos vazios foram preenchidos. O pecado foi perdoado. A graça nos foi dada. Os doentes foram curados. Os mortos ressuscitados. Os exilados chamados de volta. A Santíssima Trindade foi aplacada e os homens obtiveram a vida eterna. Por fim, a saudação angélica é o arco-íris, o sinal da clemência e da graça que Deus fez ao mundo. Ainda que esse cântico se dirija diretamente à Mãe de Deus e contenha seus elogios, nem por isso ele é menos glorioso à Santíssima Trindade, porque toda a honra que prestamos a Nossa Senhora reverte a Deus como causa de todas as suas perfeições e virtudes. Deus Pai é glorificado quando honramos a mais perfeita de suas criaturas. Deus Filho é glorificado porque louvamos sua puríssima Mãe. O Espírito Santo é glorificado porque admiramos as graças com as quais ele cumulou sua esposa. Assim como a Virgem, em seu belo cântico, Magnificat, remeteu a Deus os louvores e as bênçãos que lhe dirigiu Santa Isabel, assim também ela remete prontamente a Deus os elogios e as bênçãos que lhe damos pela saudação angélica. Santa Matilde desejava saber qual o melhor modo de testemunhar sua devoção para com a Mãe de Deus. Certo dia, ela foi arrebatada em espírito e a Virgem lhe apareceu trazendo no peito a Ave Maria, escrita em letras de ouro, e lhe disse: Sabe, minha filha, que ninguém pode me honrar com uma saudação mais agradável do que aquela que me fez apresentar a adorabilíssima Trindade, e pela qual ela me elevou à dignidade de Mãe de Deus. Pela palavra ave, que é o nome de Eva, soube que Deus, por sua onipotência, me tinha preservado de todo o pecado e das misérias às quais a primeira mulher foi sujeita. O nome Maria, que significa dama de luzes, assinala que Deus me cumulou de sabedoria e de luz como um astro brilhante para iluminar o céu e a terra. As palavras cheias de graça me representam que o Espírito Santo me cumulou de tantas graças que eu posso largamente fazer participar delas aqueles que as pedirem por minha mediação. Dizendo: o Senhor é convosco, renova-se em mim a alegria inefável que tive quando o Verbo eterno se encarnou em meu seio. Quando me dizem: bendita sois vós entre as mulheres, louvo a misericórdia divina que me elevou a esse alto grau de felicidade. E as palavras: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, todo o céu se alegra comigo
por ver Jesus, meu Filho, adorado e glorificado por ter salvo os homens. Entre as coisas admiráveis que a Santíssima Virgem revelou ao beato Alano de la Roche, e nós sabemos que esse grande devoto de Maria confirmou por juramento suas revelações, há 3 mais notáveis. A primeira é um sinal provável e próximo de condenação eterna ter negligência, tibieza e aversão pela saudação angélica que reparou o mundo. Segunda, aqueles que têm devoção a essa saudação divina possuem um grandíssimo sinal de predestinação. A terceira, aqueles que receberam do céu o favor de amar a Santíssima Virgem e de a servir por amor, devem ser extremamente zelosos em continuar a amá-la e servi-la até que ela os coloque no paraíso por meio de seu Filho, no grau de glória compatível com seus méritos. Todos os hereges que são filhos do demônio e portam sinais evidentes de reprovação têm horror à Ave Maria. Eles ainda aprendem o Pai Nosso, mas não a Ave Maria. Eles antes prefeririam levar consigo uma serpente do que um terço ou um rosário. Entre os católicos, aqueles que levam a marca da condenação também desprezam o rosário, deixando de rezá-lo ou fazendo-o com tibieza e às pressas. Ainda que eu não acreditasse no que foi revelado ao beato Alano, bastaria a minha experiência pessoal para me convencer desta verdade. De fato, vemos que as pessoas que em nossos dias professam doutrinas novas condenadas pela Igreja descuidam muito, apesar das aparências de piedade, da devoção ao rosário e frequentemente a afastam do espírito e do coração dos outros, alegando os mais variados pretextos. Elas evitam condenar abertamente, como fazem os calvinistas, o terço, o rosário, o escapulário. Mas a maneira como se portam em relação a essas coisas é tanto mais perniciosa quanto mais sutil. A Ave Maria é um orvalho celeste divino que, caindo na alma de um predestinado, lhe comunica admirável fecundidade para produzir toda espécie de virtudes. Quanto mais a alma é orvalhada por esta oração, mais ela se torna lúcida no espírito, ardente no coração e fortificada contra todos os seus inimigos. A Ave Maria é uma flecha penetrante e ardente. Quando um pregador a une à palavra de Deus, que a anuncia, dá a essa palavra força para atravessar, tocar e converter os mais endurecidos corações, ainda que ele não possua talento natural para a pregação. Essa foi a arma secreta que a Santíssima Virgem ensinou a São Domingos e ao beato Alano para converter os hereges e os pecadores. A Rainha do Céu, dizem São Bernardo e São Boaventura, não é menos grata e cortês do que as pessoas de qualidade bem educadas neste mundo. Ela a supera nisso como em todas as outras perfeições. Assim ela jamais suportará que nós a honremos com respeito, sem que nos recompense 100 vezes mais. Maria de São Boaventura nos saúda com a graça sempre que a saudamos com a Ave Maria. Quem poderia compreender as graças e as bênçãos que operam em nós a saudação e os olhares benignos da Santíssima Virgem? No momento em que Santa Isabel ouviu a saudação que lhe deu a Mãe de Deus, ela foi acumulada pelo Espírito Santo e a criança que levava no seio estremeceu de alegria. Se nos tornamos dignos da saudação e da bênção da Maria Santíssima, sem dúvida também seremos cumulados de graças e uma torrente de consolações espirituais correrá em nossas almas. Está escrito: dai e vos será dado. Lucas 6,38. Tomemos a comparação do beato Alano. Se eu vos desse a cada dia 150 diamantes, vós, ainda que fosseis meu inimigo, não me perdoaríeis? E se fosse amigo, não me faríeis todos os favores que estivessem ao vosso alcance? Pois se quiserdes vos enriquecer dos bens de graça e de glória, saudai a Santíssima Virgem, honrai vossa boa mãe. Apresentai-lhe a cada dia pelo menos 50 Ave-Marias, pedras preciosas que lhe são mais agradáveis do que todas as riquezas da terra. O que não devereis esperar então da sua generosidade? Ela é a nossa mãe e nossa amiga.
Ela é a imperatriz do universo e nos ama mais do que todas as mães e rainhas juntas amaram um homem mortal. Pois, de Santo Agostinho, a caridade da Virgem Maria excede todo o amor natural de todos os homens e de todos os anjos. Um dia Nosso Senhor apareceu a Santa Gertrudes contando peças de ouro. Ela teve a ousadia de lhe perguntar o que é que ele contava. Eu conto, respondeu Jesus Cristo, as tuas Ave-Marias, moeda com a qual compras o paraíso. O douto e devoto Padre Juarez, da Companhia de Jesus, considerava tanto o mérito da saudação angélica que dizia de bom grado trocaria toda a sua ciência pelo valor de uma única Ave-Maria bem rezada. O beato Alano de la Roche narra que uma religiosa muito devota do Rosário apareceu depois de morta a uma de suas irmãs e disse: se eu pudesse voltar ao meu corpo para somente rezar uma Ave-Maria, ainda que sem grande fervor, para ter o mérito dessa oração, de bom grado sofreria de novo todas as dores que sofria antes da morte. É preciso notar que ela tinha sofrido durante muitos anos dores violentas no seu peito. Michel de Lisle, bispo de Salubre, discípulo e colega do beato Alano de la Roche, disse que a saudação angélica é o remédio para todos os males que nos afligem, desde que a recitemos devotamente em honra da Santíssima Virgem. Quem não admirará a excelência do Santo Rosário, composto por essas duas divinas partes, a oração dominical e a saudação angélica? Haverá oração mais agradável a Deus e à Virgem, mais fácil, mais doce, mais salutar aos homens? Tenhamos sempre a Ave Maria no coração e nos lábios para honrar a Santíssima Trindade, para honrar a Jesus Cristo, nosso Salvador, e sua Santa Mãe. Ademais, no fim de cada dezena, acrescentemos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. 3. A oração mental. Os 15 mistérios do Rosário. Mistério é uma coisa sagrada e difícil de compreender. As obras de Jesus Cristo são todas sagradas e divinas, porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. As da Santíssima Virgem são santíssimas, porque ela é a mais perfeita de todas as puras criaturas. Chamam-se mistérios as obras de Jesus Cristo e de sua Santa Mãe, porque são repletas de maravilhas, perfeições e instruções profundas e sublimes, que o Espírito Santo revela aos humildes e às almas simples que os honram. São Domingos dividiu a vida de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem em 15 mistérios que nos representam suas virtudes e suas principais ações, como 15 quadros, cujas cenas devem nos servir de regra e de exemplo para conduzirmos nossa vida. Nossa Senhora ensinou a São Domingos esse excelente método de oração e lhe ordenou que o pregasse a fim de reacender a piedade dos cristãos e de fazer reviver em seus corações o amor de Jesus Cristo. Ela o ensinou também ao beato Alano de la Roche. Rezar essas 150 saudações angélicas, lhe disse, é uma oração muito útil, uma homenagem que me é muito agradável. E ainda melhor farão aqueles que recitarem essas saudações com a meditação da vida, da paixão e da glória de Jesus Cristo, pois essa meditação é a alma de tais orações. De fato, o rosário sem a meditação dos mistérios sagrados de nossa salvação não seria senão um corpo sem alma, uma excelente matéria sem a forma que é a meditação. A primeira parte do rosário contém 5 mistérios, o primeiro dos quais é a anunciação do arcanjo São Gabriel à Santíssima Virgem. O segundo, a visitação da Virgem a Santa Isabel. O terceiro, o nascimento de Jesus Cristo. O quarto, a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação da Virgem. O quinto, o encontro de Jesus no templo entre os doutores. Chamam-se esses mistérios gozosos por causa da alegria que deram a todo o universo. A segunda parte do rosário se compõe também de 5 mistérios que se chamam dolorosos, porque nos representam Jesus Cristo acabrunhado de tristeza, coberto de chagas, sobrecarregado de opróbrios, de dores e de tormentos.
O primeiro desses mistérios é a oração de Jesus e sua agonia no Horto das Oliveiras. O segundo, sua flagelação. O terceiro, sua coroação de espinhos. O quarto, o carregamento da cruz. E o quinto, sua crucifixão e morte sobre o Calvário. A terceira parte do Rosário contém 5 outros mistérios que se chamam gloriosos, porque neles contemplamos a Jesus e Maria no triunfo e na glória. O primeiro é a ressurreição de Jesus Cristo, o segundo, sua ascensão ao céu, o terceiro, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, o quarto, a assunção da gloriosa Virgem, e o quinto, sua coroação. Essas são as 15 flores perfumadas do Rosário Místico, sobre as quais as almas piedosas pousam como sábias abelhas para colher o néctar admirável e dele compor o mel de uma sólida devoção. Foi para nos ajudar na importante obra de nossa salvação que a Santíssima Virgem mandou São Domingos expor aos fiéis que rezam o Rosário os mistérios sagrados da vida de Jesus Cristo. Isso não somente para que o adorem e glorifiquem, mas principalmente para que modelem a vida e os atos segundo as virtudes de Jesus Cristo. Os filhos imitam os pais, vendo-os e conversando com eles, e aprendem sua língua, ouvindo-os falar. O aprendiz de um ofício se forma vendo seu mestre trabalhar. Assim também os fiéis devotos do Rosário se tornam semelhantes ao Divino Mestre, com o socorro de sua graça e pela intercessão da Virgem, considerando com seriedade e devoção as virtudes de Jesus Cristo nos 15 mistérios de sua vida. A beata Ângela de Foligno pediu um dia a Nosso Senhor que lhe ensinasse com que exercício mais o honraria. Ele lhe apareceu pregado à cruz, dizendo: "Minha filha, olha as minhas chagas." Ela aprendeu assim do amantíssimo Senhor que nada lhe é mais agradável do que a meditação sobre seus sofrimentos. Em seguida, ele mostrou as feridas de sua cabeça e revelou muitas circunstâncias de seus tormentos e disse: "Sofri tudo isso por tua salvação. Que podes tu fazer que iguale meu amor por ti?" O Evangelho nos assegura que um pecador que se converte e faz penitência causa alegria a todos os anjos. Se basta para alegrar os anjos que um pecador abandone seus pecados e faça penitência, que alegria, que júbilo será para toda a corte celeste, e que glória para o próprio Jesus Cristo nos ver sobre a terra meditando devotamente, com amor, sobre suas humilhações e tormentos, sobre sua cruel e ignominiosa morte. Haverá algo mais eficaz para nos tocar e conduzir a uma sincera penitência? O cristão que não medita os mistérios do Rosário demonstra grande ingratidão para com Jesus Cristo, dando pouco valor a tudo o que o Salvador sofreu pela salvação do mundo. Esse cristão deve bem recear que, não tendo conhecido Jesus Cristo, ou tendo esquecido, também seja rejeitado por ele no dia do juízo, com essas palavras de censura: "Na verdade vos digo que não vos conheço." Mateus 25, 12. Meditemos, pois, por meio do Santo Rosário, sobre a vida e os sofrimentos do Salvador. Aprendamos a conhecer e agradecer os seus benefícios, para que no dia do juízo ele nos reconheça como seus filhos e amigos. Os santos sempre tomaram como objetivo principal de suas cogitações a vida de Jesus Cristo, meditando sobre suas virtudes e sofrimentos. Por esse meio, atingiram a perfeição cristã. A Santíssima Mãe do Salvador não se ocupou de outra coisa durante toda a vida, senão de meditar nas virtudes e sofrimentos de seu filho. Nossa Senhora revelou um dia a Santa Brígida: "Quando contemplava a beleza, a modéstia, a sabedoria de meu filho, minha alma era transportada de alegria, e quando considerava suas mãos e pés que seriam atravessados pelos cravos, eu vertia uma torrente de lágrimas. O coração se me rachava de tristeza e dor." Após a ascensão de Jesus Cristo, a Virgem passou o restante da vida a visitar os lugares que o Divino Salvador tinha santificado por sua presença e por seus tormentos.
Naqueles locais, ela meditava sobre sua inexcedível caridade e sobre os rigores de sua paixão. Essa mesma foi a devoção dos primeiros cristãos, como atesta São Jerônimo. De todas as regiões do mundo, eles acorriam à Terra Santa para gravar mais profundamente nos corações o amor e a lembrança do Salvador dos homens, pela vista dos objetos e lugares que ele tinha consagrado com seus sofrimentos e sua morte. Todos os católicos têm a mesma fé, adoram o mesmo Deus, esperam a mesma felicidade no céu e não conhecem senão um único mediador, que é Jesus Cristo. Todos, pois, devem imitar este divino modelo e para isso devem considerar os mistérios da sua vida, das suas virtudes e da sua glória. É erro imaginar que a meditação das verdades da fé e dos mistérios da vida de Jesus Cristo seja obrigação somente dos padres, dos religiosos e dos que se retiraram do mundo. Os religiosos e os eclesiásticos são obrigados a meditar sobre as grandes verdades da nossa santa religião para corresponder dignamente à sua vocação. Mas as pessoas que vivem do mundo igualmente estão obrigadas a isso por causa do perigo de perdição ao qual estão diariamente expostas. Elas devem, pois, armar-se com a frequente recordação da vida, das virtudes e dos sofrimentos do Salvador, representados nos 15 mistérios do Santo Rosário. A meditação desses mistérios é para todos aqueles que a fazem fonte de frutos maravilhosos. Hoje querem-se coisas que abalam, que emocionam, que produzem na alma impressões profundas. Ora, que há no mundo mais emocionante do que a história maravilhosa de nosso Redentor se desenrolando diante de nossos olhos em 15 quadros? Que orações mais excelentes e sublimes do que o Pai Nosso e a Ave Maria, as quais contêm todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades? Para ainda mais vos animar à prática desta devoção, acrescento que o rosário rezado com a meditação dos mistérios, primeiro, nos leva insensivelmente ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Segundo, purifica nossas almas do pecado. Terceiro, nos torna vitoriosos sobre todos os nossos inimigos. Quarto, nos torna fácil a prática das virtudes. Quinto, nos abrasa do amor de Jesus Cristo. Sexto, nos enriquece de graças e méritos. Sétimo, nos fornece o com que pagar todas as nossas dívidas a Deus e aos homens e, por fim, nos faz obter de Deus toda espécie de graças. 4. O Rosário, instrumento de salvação. A Santíssima Virgem revelou ao Beato Alano que quando São Domingos pregou o Rosário, pecadores endurecidos foram tocados e choraram amargamente seus crimes, e até crianças fizeram penitências incríveis. O fervor foi tão grande por toda parte onde ele pregava, que os pecadores mudaram de vida e edificaram todo o mundo por suas penitências. Se vós sentis vossa consciência carregada de pecados, tomai o rosário e rezai uma parte dele em honra de alguns dos mistérios da vida, da paixão ou da glória de Jesus Cristo. Convencei-vos de que, enquanto estiverdes meditando e honrando esses mistérios, no céu ele mostrará suas chagas sagradas ao Pai, tomará a vossa defesa e obterá a contrição e o perdão dos vossos pecados. Ele mesmo disse um dia ao Beato Alano: se esses míseros pecadores rezassem frequentemente o rosário, participariam dos méritos da minha paixão, e eu, como seu advogado, aplacaria a justiça divina. Nossa vida é uma guerra e uma tentação contínuas, na qual não temos que combater inimigos de carne e de sangue, mas as próprias potências do inferno. Armai-vos, pois, com a arma de Deus, que é o Santo Rosário. Esmagareis assim a cabeça do demônio e permanecereis inabaláveis diante de todas as suas tentações. É por isso que o rosário, ainda que considerado materialmente, é tão terrível ao demônio, e os santos dele se serviram para expulsá-lo dos corpos de possessos, como testemunham muitas narrativas. O Beato Alano atesta que livrou grande número de possessos colocando o rosário em seu pescoço.
Santo Agostinho assegura que não há exercício mais frutuoso e mais útil para a salvação do que pensar frequentemente no sofrimento de Nosso Senhor. Santo Alberto Magno, mestre de São Tomás, soube por revelação que a simples lembrança ou meditação da paixão de Jesus Cristo é mais meritória ao cristão do que jejuar a pão e água todas as sextas-feiras de um ano inteiro, ou tomar a disciplina até o sangue todas as semanas, ou recitar todos os dias os 150 salmos. Ah, qual não será, em consequência, o mérito do rosário, que rememora toda a vida e paixão de Nosso Senhor? A Virgem revelou ao beato Alano que depois do santo sacrifício da missa, não há devoção mais excelente e mais meritória do que o rosário, que é como que um segundo memorial e representação da vida e da paixão de Jesus Cristo. O padre Dorland conta que a Santíssima Virgem declarou ao venerável Domingos, cartucho devoto do Santo Rosário, que residia em Treves, no ano de 1481, que todas as vezes que um fiel recita o rosário com as meditações dos mistérios da vida e da paixão de Jesus Cristo em estado de graça, ele obtém plena e inteira remissão de todos os seus pecados. Ao beato Alano ela disse: grande quantidade de indulgências foram concedidas ao meu rosário, mas fica sabendo que eu acrescentarei ainda muitas mais aos que rezarem o terço em estado de graça, de joelhos e devotamente. E a quem nas mesmas condições perseverar nesta devoção, eu lhe obterei no fim da vida, como recompensa por este bom serviço, a plena remissão da pena e da culpa de todos os seus pecados. 5. Maravilhas que Deus fez por meio do rosário. São Domingos foi visitar a virtuosa Rainha Branca da França, que estava aflita por ser casada havia 12 anos e ainda não ter filhos. Aconselhou-a a rezar diariamente o rosário para alcançar do céu a desejada graça, e ela realmente o fez, dando à luz em 1213 um primogênito que foi chamado Filipe. A morte, entretanto, arrebatou esse príncipe ainda no berço. A devota rainha, mais do que nunca, recorreu à Santíssima Virgem e fez distribuir grande quantidade de rosários a toda a corte e em muitas cidades do reino, para que Deus acumulasse com sua bênção. Foi exatamente o que aconteceu, pois no ano de 1215 veio ao mundo São Luís, glória da França e modelo do rei cristão. Afonso VIII, rei de Aragão e de Castela, foi castigado por Deus de várias formas por causa de seus pecados, sendo constrangido a se refugiar na cidade de um dos seus aliados. São Domingos, encontrando-se nesta mesma cidade no dia de Natal, lá pregou, como de costume, o rosário e as graças que se obtém de Deus por meio dele, dizendo, entre outras coisas, que aqueles que o rezassem com devoção obteriam a vitória sobre seus inimigos e recuperariam o que tivessem perdido. O rei, que prestara muita atenção nessas palavras, mandou depois chamar São Domingos e lhe perguntou se aquilo que ele tinha dito sobre o rosário era de fato verdadeiro. O santo respondeu que nenhuma dúvida havia a respeito e afirmou que se o rei quisesse praticar esta devoção, logo sentiria os bons efeitos. Realmente, Afonso VIII passou a rezar todos os dias o rosário, assim fazendo durante um ano inteiro. No dia de Natal do ano seguinte, tinha ele rezado o seu rosário, quando a Virgem lhe apareceu e disse: Afonso, há um ano tu me serves devotamente rezando o meu rosário. Agora venho recompensar-te. Fica sabendo que obtive de meu filho o perdão de todos os teus pecados. Eis aqui um rosário que te dou. Leva-o contigo, e jamais nenhum dos teus inimigos te poderá fazer mal. E desapareceu em seguida, deixando o rei muito consolado. Ele retornou para seus aposentos e, encontrando a rainha, contou-lhe, exultante de alegria, o favor que acabara de receber da Virgem. Com o rosário presenteado por ela, tocou os olhos da rainha e esta recuperou a visão que tinha perdido. Algum tempo depois, o rei reuniu algumas tropas e, com a ajuda de aliados, atacou ousadamente seus inimigos,
obrigando-os a lhe devolverem as terras que lhe pertenciam e a repararem os danos que haviam causado. Expulsou-os inteiramente de seus domínios e se tornou um guerreiro tão bem-sucedido que de todos os lados acorriam soldados para combater sob suas ordens, porque as vitórias pareciam sempre segui-lo nas batalhas. Isso não é de espantar, pois jamais entrava em combate senão depois de ter rezado o rosário de joelhos e exortava seus oficiais e servidores a terem igualmente esta devoção. A rainha também se engajou na mesma, e os dois perseveraram no serviço da Santíssima Virgem e viveram sempre em grande piedade. São Domingos tinha um primo chamado Dom Pérez, que levava uma vida muito corrompida. Tendo ouvido dizer que o santo pregava maravilhas sobre o rosário e que muita gente se convertia e mudava de vida, comentou: "Eu já tinha perdido a esperança de me salvar, mas agora começo a retomar coragem. É preciso que eu ouça este homem de Deus." Foi, pois, um dia, depois de ouvir a pregação de São Domingos. Quando o santo ouviu, redobrou seu ardor em trovejar contra os vícios e pediu interiormente a Deus que abrisse os olhos do primo para conhecer seu miserável estado de alma. Pérez ficou de início um tanto impressionado, mas não se decidiu à conversão. Retornou uma segunda vez à pregação do santo, e este, vendo que aquele coração endurecido não se converteria sem algum golpe muito extraordinário, bradou em voz alta: "Senhor Jesus, fazei ver a todo este auditório o estado daquele que acaba de entrar em vossa casa." Então todo o povo viu Pérez, cercado de uma legião de demônios na forma de animais horríveis que o mantinham preso com correntes de ferro. Todos fugiram assustados com aquilo, cada qual para um lado, e Pérez ficou muito espantado por se ver objeto de horror dos presentes. São Domingos mandou então que todos parassem e disse ao pecador: "Agora vê, desgraçado, o estado deplorável em que te encontras? Lança-te aos pés da Virgem, toma este rosário, reza-o com devoção e arrependimento pelos seus pecados, e toma a resolução de mudar de vida." Pérez se pôs de joelhos, rezou o rosário e sentiu-se inspirado a se confessar, o que fez com grande contrição. São Domingos lhe ordenou que rezasse todos os dias o rosário, e ele prometeu fazê-lo. Seu rosto, que antes tinha assustado a toda a gente, apareceu, quando saiu da igreja, luminoso como de um anjo. Ele perseverou na devoção do rosário, levou a partir daí vida muito correta e teve morte feliz. Estava São Domingos pregando o rosário perto de Carcassone, quando conduziram a ele um herege albigense possuído pelo demônio. O santo o exorcizou diante de uma grande multidão. Sustenta-se que havia ali mais de 12.000 pessoas. Os demônios, sendo obrigados contra a própria vontade a responder às interrogações que o santo lhes fazia, confessaram que eram 15.000 no corpo daquele miserável, porque ele tinha atacado os 15 mistérios do rosário. Confessaram também que pelo rosário que pregava, Domingos incutia terror e assombro em todo o inferno, e que ele era o homem que os demônios mais odiavam no mundo, por causa das almas que lhes arrebatava pela devoção do rosário. Então São Domingos lançou o seu rosário em redor do pescoço do possesso e perguntou aos demônios qual, dentre os santos do céu, eles mais temiam e mais devia ser amado e honrado pelos homens. Diante dessa interrogação, os demônios soltaram gritos espantosos, de tal forma que a maior parte dos ouvintes, transidos de terror, caíram por terra. Em seguida, os espíritos malignos, para não responder, choraram e se lamentaram de modo tão lancinante que muitos dos assistentes choravam eles próprios por piedade natural. Os demônios diziam em tom de chorosa lamentação, pela boca do possesso: "Domingos, Domingos, tem pena de nós. Nós te prometemos que nunca mais vamos te fazer mal. Tu que tens tanta piedade dos pecadores e dos miseráveis, tem também piedade de nós que somos infelizes. Ai de nós que sofremos tanto! Por que te rejubilas em aumentar nossos padecimentos? Contenta-te com as penas que nós já sofremos. Misericórdia."
O santo, sem se deixar impressionar pelas palavras dulçosas dos espíritos desgraçados, respondeu que não cessaria de os atormentar até que tivessem respondido a pergunta que tinha feito. Os demônios disseram então que responderiam, mas em segredo e no ouvido, não diante de todo mundo. O santo lhes ordenou que respondessem em alta voz. Os demônios que puseram então em silêncio, por mais que ele lhes ordenasse. Ele se pôs de joelhos e fez esta oração. Ó Santíssima Virgem Maria, pela virtude do Santo Rosário, ordenai a esses inimigos do gênero humano que respondam à minha pergunta. Feita a oração, uma chama de fogo saiu dos ouvidos, do nariz e da boca do possesso, fazendo estremecer todos os presentes, mas a ninguém fazendo mal. Então os demônios bradaram: Domingos, nós te pedimos, pela paixão de Jesus Cristo e pelos méritos de sua Santa Mãe e de todos os santos, que tu nos permitas sair deste corpo sem nada dizer, pois os anjos, quando tu quiseres, te dirão o que desejas saber. Nós somos mentirosos, por que então queres crer no que falamos? Não nos atormentes mais, tem pena de nós. Desgraçados sois indignos de ser desatendidos, bradou São Domingos, que se pôs mais uma vez de joelhos e rezou. Ó digníssima Mãe da Sabedoria, rogo-vos pelo bem deste povo aqui presente. Forçai vossos inimigos a confessarem em público a verdade inteira. Mal tinha ele acabado esta oração, viu junto a si a Santíssima Virgem, cercada por uma grande multidão de anjos, e ela, com uma vara de ouro, tocou o endemoniado, dizendo-lhe: Responde a meu servo Domingos, conforme ele mandou. A Virgem não foi vista nem ouvida pelo povo, mas somente pelo santo. Então os demônios começaram a exclamar, dizendo: Ó inimiga nossa, ó nossa ruína, ó nossa confusão, por que viestes expressamente do céu para nos atormentar de modo tão cruel? Será preciso que contra nossa vontade, ó advogada dos pecadores que livrais dos infernos, ó caminho seguro do paraíso, sejamos obrigados a dizer a verdade inteira? Será preciso que confessemos diante de todo mundo a causa da nossa confusão e ruína? Desgraçados de nós, maldição para sempre aos nossos príncipes das trevas. Ouvi, pois, ó cristãos, a Mãe de Deus é todo-poderosa para impedir que seus servos caiam no inferno. Ela que, como um sol, dissipa as trevas das nossas maquinações mais cheias de astúcias. Ela que descobre todas as nossas intrigas, rompe as nossas armadilhas e inutiliza as nossas tentações. Forçados, confessamos, que nenhum dos que perseverarem no seu serviço jamais se perde. O único suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade vale mais que as orações, votos e desejos de todos os santos juntos. Nós a tememos mais que a todos os bem-aventurados juntos, e nada podemos contra os seus servos fiéis. Muitos cristãos que a invocam na hora da morte e que pelas leis comuns deveriam ser condenados, se salvam por sua intercessão. Ah, se essa Mariazinha, é assim que com ódio a chamavam, não se tivesse oposto aos nossos desígnios e aos nossos esforços, há muito tempo já teríamos derrubado e destruído a Igreja e feito cair todas as suas ordens no erro e na infidelidade. Nós declaramos também, pela violência que nos é feita, que nenhum dos que perseverarem na reza do Rosário se perde, pois ela obtém para os seus devotos servos uma verdadeira contrição de seus pecados, pela qual os confessam, obtendo perdão e indulgência. Então São Domingos fez o que todo o povo rezasse o Rosário, lenta e devotamente, e a cada Ave Maria que o santo e os fiéis rezavam, coisa espantosa, saía do corpo daquele infeliz uma grande multidão de demônios em forma de carvões ardentes. Quando todos os demônios foram expulsos e o herege se viu inteiramente libertado, a Virgem deu, ainda que invisivelmente, sua bênção sobre o povo, que sentiu uma alegria muito sensível. Esse milagre causou grande número de conversões entre os hereges, que se tornaram devotos do Santo Rosário.
Quem poderia contar as vitórias que Simão, conde de Montfort, alcançou sobre os albigenses com a proteção de Nossa Senhora do Rosário? Elas são tão famosas que o mundo jamais viu iguais. Certa vez, com 500 homens, ele desafiou 10.000 hereges. Outra vez, com 30, derrotou 3.000. Em seguida, com 800 cavaleiros e 1.000 homens de infantaria, desbaratou o exército do rei de Aragão, composto de 100.000 homens, perdendo unicamente um cavaleiro e 8 soldados de infantaria. O beato Alano conta que um cardeal de nome Pedro, instruído por São Domingos sobre o Santo Rosário, se tornou propagandista dele. Esse cardeal foi enviado à Terra Santa como legado papal junto aos cristãos cruzados contra os maometanos. Ele de tal forma convenceu o exército cristão sobre a eficácia do rosário que todos abraçaram essa devoção para implorar o socorro do céu, e num combate em que eram somente 3.000, triunfaram sobre 100.000 inimigos. Os demônios, como vimos, temem infinitamente o rosário. São Bernardo diz que a saudação angélica os afugenta e faz tremer todo o inferno. O beato Alano assegura que viu muitas pessoas que se tinham entregue ao demônio de corpo e alma, renunciando ao batismo e a Jesus Cristo, e que depois, tomando a devoção do Santo Rosário, se libertaram da tirania diabólica. No ano de 1578, uma mulher de Anvers se tinha consagrado ao demônio por meio de um documento assinado com seu sangue. Algum tempo depois, sentiu remorsos e desejo de reparar o mal que tinha feito. Procurou um confessor para saber o meio de se libertar do poder do demônio. Encontrou um sacerdote prudente e caridoso que lhe aconselhou fosse procurar o padre Henri no convento de São Domingos para ali se confessar e alistar-se na confraria dos devotos do Rosário. Ela foi procurá-lo e, em lugar do padre, encontrou o demônio, sob a figura de um religioso, que a repreendeu severamente e lhe disse que ela não tinha mais graças a esperar de Deus, nem meio de revogar o que tinha assinado, o que a afligiu fortemente. Mesmo assim, ela não perdeu a esperança na misericórdia de Deus e voltou a procurar o padre. Mais ainda uma vez encontrou o demônio, que a rejeitou como antes. Terceira vez ela retornou, e Deus permitiu que desta vez encontrasse o padre Henri, que a recebeu caridosamente, exortou-a a confiar na bondade de Deus e a fazer uma boa confissão. Recebeu-a na confraria e lhe ordenou que rezasse frequentemente o rosário. Um dia, durante a missa que o padre estava celebrando por intenção dela, a Santíssima Virgem forçou o demônio a lhe devolver o documento que ela tinha assinado. Assim, foi por autoridade de Maria e pela devoção do rosário que ela se viu libertada. Uma condessa espanhola, instruída por São Domingos na devoção do rosário, rezava-o diariamente e fazia progressos maravilhosos na virtude. Como desejava ardentemente atingir a perfeição, ela consultou certo dia um bispo, que era pregador famoso, pedindo sua orientação espiritual. O prelado respondeu que, antes de mais nada, ele precisava conhecer o estado de sua alma e saber quais os exercícios de piedade que ela praticava. Em resposta, ela disse que seu principal exercício era o rosário, que rezava diariamente meditando nos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, com muito proveito espiritual. O bispo, encantado de ouvir explicar as raras instruções contidas nos mistérios, comentou: Há 20 anos sou doutor em teologia. Já li uma enorme quantidade de excelentes práticas de devoção, mas jamais conheci mais frutuosa nem mais conformes ao cristianismo. Quero vos imitar e pregarei o rosário. Ele o fez com tanto sucesso que em pouco tempo presenciou uma grande mudança de costumes em sua diocese. Inúmeras conversões, restituições e conciliações. Cessaram a libertinagem, o jogo, a ostentação, a paz nas famílias, a devoção e a caridade começaram a florir. A mudança foi admirável, porque aquele bispo já tinha se esforçado muito para reformar a diocese e pouquíssimo fruto havia obtido até então. Para melhor convencer os fiéis a aderirem à devoção do rosário, ele costumava levar um muito bonito consigo,
e mostrava aos que o ouviam, dizendo: Sabei, irmãos, que o rosário da Santíssima Virgem é tão excelente que para mim, que sou o vosso bispo, doutor em teologia, em direito canônico e em direito civil, para mim é uma glória levá-lo sempre como o mais ilustre símbolo do meu pontificado. Quanto a mim, que escrevo isto, aprendi por minha própria experiência a força do rosário para converter os corações mais endurecidos. Encontrei alguns que não se tinham impressionado nem com as terríveis verdades pregadas numa missão, mas tendo por meu conselho adquirido o hábito de rezar todos os dias o rosário, converteram-se inteiramente a Deus. Notei uma infinita diferença na conduta das pessoas em cujas paróquias eu tinha pregado missões. Umas deixaram a prática do rosário e recaíram nos seus pecados, enquanto outras que a conservaram mantiveram-se na graça de Deus e progrediram dia a dia na virtude. Leitor caríssimo, se puserdes em prática esta devoção, aprendereis por experiência própria, melhor do que em qualquer livro, e comprovareis felizmente o efeito maravilhoso das promessas que a Santíssima Virgem fez a São Domingos, ao Beato Alano e a todos os que se empenhem em fazer florescer esta devoção que lhe é tão grata. Para não me alongar demais, basta dizer com o Beato Alano que o rosário é um manancial e depósito de toda espécie de bens, no qual: primeiro, os pecadores obtêm perdão. Segundo, as almas sedentas saciam a sede. Terceiro, os prisioneiros veem seus agrilhões quebrados. Quarto, os que choram encontram alegria. Quinto, os tentados encontram tranquilidade. Sexto, os indigentes recebem socorro. Sétimo, os religiosos são reformados. Oitavo, os ignorantes são instruídos. Nono, os vivos triunfam sobre a vaidade. Décimo, os mortos são aliviados à maneira de sufrágio. Quero, disse um dia Nossa Senhora ao Beato Alano de la Roche, que os devotos do meu rosário tenham a graça e a bênção do meu filho enquanto vivem, na hora da morte e depois dela, que sejam libertados de toda espécie de escravidão e que sejam verdadeiros reis, com a coroa na cabeça e o cetro na mão, e que alcancem a glória eterna. Amém. 6. Como se deve rezar o rosário? Não é o prolongamento de uma oração que agrada a Deus e lhe conquista o coração, mas o seu fervor. Uma só Ave Maria bem rezada tem mais mérito do que 150 mal rezadas. Vejamos, pois, a maneira de rezar o rosário para agradar a Deus e nos tornarmos santos. Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa que reza o rosário esteja em estado de graça, ou pelo menos na resolução de sair do seu pecado. Porque a teologia nos ensina que as boas obras e as orações feitas em pecado mortal são obras mortas, que não agradam a Deus nem podem merecer a vida eterna. Aconselhamos o rosário a todas as pessoas, aos justos para que perseverem e cresçam na graça de Deus, aos pecadores também, mas para que saiam de seus pecados. Deus não permita que por nossos conselhos um pecador empedernido transforme o manto da proteção de Nossa Senhora em manto de condenação para velar seus crimes, ou que transforme o rosário, que é remédio para todos os males, num veneno mortal e funesto. A corrupção do ótimo é péssima. Um homem depravado costumava rezar diariamente o rosário. Certo dia, a Virgem lhe mostrou belos frutos numa bandeja cheia de imundícies. O homem teve horror àquilo, e ela lhe disse: é assim que tu me serves, apresentando-me belas rosas num recipiente sujo e corrompido. Achas que posso recebê-las com agrado? Não basta, para rezar bem, exprimir nossos pedidos pela excelente forma de oração que é o rosário, mas é preciso aplicar nisso uma grande atenção, pois Deus ouve antes a voz do coração que a da boca. Rezar a Deus com distrações voluntárias seria uma grande falta de respeito que tornaria os nossos rosários infrutíferos e nos encheria de pecados.
Como pretender que Deus nos ouça se nós mesmos não nos ouvimos? E se enquanto invocamos a terrível majestade que faz a todos tremerem, nos pomos voluntariamente a correr atrás de uma borboleta? Proceder assim é afastar a bênção do Senhor e correr o risco de vê-la mudada em maldição. Maldito o que faz a obra de Deus com negligência. Jeremias 48:10. De fato, não é possível rezar o rosário sem nenhuma distração involuntária. E é até mesmo bem difícil rezar uma única Ave Maria, sem que a imaginação, sempre mutante, não nos afaste em algo a atenção. Mas vós podeis rezar sem distrações voluntárias, e deveis adotar todos os meios para diminuir as involuntárias e fixar a atenção. Para isso, colocai-vos na presença de Deus, pensando que Ele, sua Santa Mãe, tem os olhos postos sobre vós. Pensai que vosso anjo da guarda está à vossa direita, colhendo as Ave-Marias que rezais, quando elas são bem rezadas, como se fossem rosas para com elas tecer uma coroa para Jesus e Maria. E que, pelo contrário, o demônio está à vossa esquerda, e ronda em torno de vós, para devorar vossas Ave-Marias e as anotar no seu livro da morte, se elas são rezadas sem atenção, devoção e modéstia. Sobretudo, não deixeis de fazer os oferecimentos das dezenas em honra dos mistérios e de vos representar na imaginação a Nosso Senhor e a sua Santíssima Mãe no mistério que estáis honrando. Lê-se na vida do beato Hermann, da ordem premonstratense, que quando ele rezava o rosário com atenção e devoção, meditando os mistérios, a Santíssima Virgem lhe aparecia, toda esplendorosa de luz, com uma beleza e majestade arrebatadoras. Mas, tendo sua devoção esfriado e não rezando mais o rosário, senão às pressas e sem atenção, ela lhe pareceu com a face enrugada, triste e desagradada. Hermann se espantou com a mudança, e a Virgem lhe disse: apareço diante dos teus olhos como me encontro na tua alma, pois tu me tratas como uma pessoa vil e desprezível. Onde está aquele tempo em que tu me saudavas com respeito e atenção, meditando os meus mistérios e admirando as minhas grandezas? Como não há oração mais meritória à alma e mais gloriosa a Jesus e a Maria do que o rosário bem rezado, também não há nenhuma que seja mais difícil para bem rezar e na qual seja mais difícil perseverar, sobretudo por causa das distrações que vêm como que naturalmente na repetição frequente da mesma oração. Quando se reza o ofício da Santíssima Virgem, ou os 7 salmos, ou algumas outras orações, a variedade dos termos em que essas orações são concebidas detém a imaginação e recreia o espírito, dando por isso facilidade à alma para bem rezá-las. Mas no rosário, como há sempre os mesmos Pai Nossos e Ave Marias para rezar, e a mesma forma a manter, é difícil que não se acabe aborrecendo, que não se acabe adormecendo, e que não se o abandone para procurar outras formas de oração mais agradáveis e menos cansativas. Por isso, é preciso ter infinitamente mais devoção para perseverar na recitação do Santo Rosário do que para qualquer outra oração, ainda mesmo os Salmos de Davi. O que aumenta esta dificuldade é a nossa imaginação volátil e a malícia do demônio, infatigável para nos distrair e nos impedir de rezar. Que faz esse espírito maligno enquanto estamos rezando nosso rosário contra ele? Antes de começar a oração, ele aumenta nosso aborrecimento, nossas distrações e nossas prostrações. Enquanto rezamos, ele nos acossa de todos os lados, e depois que tivermos rezado com muita dificuldade e distrações, ele nos sopra no ouvido: nada rezaste que preste, teu terço de nada valeu. Melhor farias se trabalhasses e cuidasses dos teus negócios. Perdes tempo rezando tantas orações vocais sem atenção. Uma meia hora de meditação ou uma boa leitura valeriam muito mais. Amanhã, quando estiveres com menos sono, rezarás com mais atenção. Deixa o resto do teu rosário para amanhã. É assim que o demônio, com seus artifícios, frequentemente consegue que abandonemos o rosário, inteiro ou em parte, ou faz com que o troquemos ou deixemos para o dia seguinte. Não lhe deis crédito, caro devoto do rosário, e não desanimeis,
Ainda que durante todo o rosário, vossa imaginação tenha estado preenchida com distrações e pensamentos extravagantes, se vós o procurastes expulsar da melhor forma possível, logo quando vos destes conta deles. Vosso rosário é tanto melhor quanto mais meritório for. Ele é tanto mais meritório quanto mais difícil for. Ele é tanto mais difícil quanto menos naturalmente for agradável à alma e mais cheio for dessas miseráveis pequenas moscas e formigas que fazem a imaginação correr de um lado para outro, apesar da vontade, não dando à alma tempo para saborear o que reza, repousar em paz. Se for preciso combater durante o rosário contra as distrações, combatei valentemente de armas na mão, ou seja, prosseguindo o rosário, ainda que sem nenhum gosto nem consolação sensível. É um combate terrível, mas é salutar à alma fiel. Se deixais cair as armas, quer dizer, se abandonais o rosário, sois vencidos, e então o demônio, como vencedor, vos deixará em paz, mas no dia do juízo vos acusará por vossa pusilanimidade e infidelidade. Quem é fiel nas pequenas coisas, também o será nas grandes. Lucas 16:10. Quem é fiel em rejeitar as menores distrações, na menor parte de suas orações, será também fiel nas maiores coisas. Coragem, pois, bom e fiel servidor de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, que tomastes a resolução de rezar o rosário todos os dias. Que a multidão das moscas, chamo assim as distrações, que vos fazem guerra enquanto rezais, não vos faça deixar covardemente a companhia de Jesus e de Maria, na qual estáis quando dizeis vosso rosário. A partir daqui, indicarei os meios para diminuir as distrações. Invocai inicialmente o Espírito Santo para bem rezar o vosso rosário e colocai-vos, em seguida, um momento na presença de Deus. Antes de começar cada dezena, parai um pouco para considerar o mistério que estáis celebrando e pedi sempre, pela intercessão de Maria Santíssima, uma das virtudes que mais ressaltam naquele mistério ou da qual tendes mais necessidade. Tomai sobretudo cuidado com 2 erros comuns, que cometem quase todos os que rezam o terço ou o rosário. O primeiro é não formular nenhuma intenção, de sorte que se lhes perguntais por que estão rezando, não vos saberiam responder. Tende, pois, sempre em vista ao rezar o rosário, alguma graça a pedir, alguma virtude a imitar ou algum pecado a evitar. O segundo erro que se comete frequentemente é não ter em vista ao começar o rosário outra coisa senão acabá-lo quanto antes. É uma pena ver como a maior parte das pessoas rezam o rosário. Rezam-no com uma precipitação espantosa. Devoram até a maior parte das palavras. Não se cumprimentaria, desse modo, ridículo, ao último dos homens, e, no entanto, se imagina que Jesus e Maria se sentem honrados com isso. O beato Alano de la Roche e outros autores, entre os quais Bellarmino, contam que um bom sacerdote aconselhou a 3 penitentes que tinha, que eram 3 irmãs, que rezassem devotamente todos os dias o rosário durante um ano, para formar um belo vestido de glória para Nossa Senhora. Acrescentou que isso era um segredo que ele tinha recebido do céu. As 3 irmãs o rezaram durante um ano. No dia da purificação, à noite, quando as 3 estavam deitadas, a Virgem, acompanhada por Santa Catarina e Santa Inês, entrou no quarto delas, vestida com um traje todo resplandecente de luz, no qual estava escrito com letras de ouro: Ave Maria, cheia de graça. A Rainha do Céu se aproximou do leito da mais velha das irmãs e lhe disse: Eu te saúdo, minha filha, que tantas vezes e tão bem me saudaste. Venho agradecer-te o belo vestido que me fizeste. As 2 santas virgens que a acompanhavam lhe agradeceram também, e as 3 desapareceram. Uma hora depois, a Virgem veio mais uma vez ao quarto com as mesmas acompanhantes. Trajava um vestido verde, mas sem ouro nem luz. Aproximou-se do leito da segunda irmã e lhe agradeceu o vestido que lhe fizera. Mas como essa segunda irmã já tinha visto a Santíssima Virgem aparecer a mais velha com maior brilho, perguntou-lhe o motivo.
É porque ela me fez um vestido mais bonito, rezando o rosário melhor do que tu, respondeu a Virgem. Cerca de 1 hora depois, Nossa Senhora apareceu uma terceira vez, a mais jovem das irmãs, vestida com trapos sujos e rasgados, e disse: Ó filha, tu assim me vestiste. Eu te agradeço por isso. A jovem, coberta de confusão, exclamou: Ó Senhora, perdão por vos ter vestido tão mal. Peço-vos tempo para rezar melhor o rosário e vos preparar um vestido mais belo. Tendo desaparecido a visão, a jovem, muito aflita, contou ao confessor o que se tinha passado. Ele exortou as três a rezarem o rosário com mais perfeição do que antes. Ao cabo de 1 ano, no mesmo dia da purificação, a Virgem novamente lhes apareceu, vestida com um traje maravilhoso, e mais uma vez acompanhada por Santa Catarina e Santa Inês, que levavam coroas, e lhes disse: Tende certeza, filhas, do reino dos céus, no qual entrareis amanhã com grande alegria. Ao que as três responderam: Nosso coração está pronto, caríssima Senhora, nosso coração está pronto. A visão desapareceu. Na mesma noite, sentiram-se mal, mandaram procurar o confessor, receberam os últimos sacramentos e agradeceram ao confessor pela santa devoção que lhes tinha ensinado. Depois, a Santíssima Virgem lhes apareceu, acompanhada por grande número de virgens. Fez vestir as três irmãs com vestidos brancos. Depois partiram as três, enquanto os anjos cantavam: Vinde, esposas de Jesus Cristo, recebei as coroas que vos estão preparadas desde a eternidade. Há muitas verdades a aprender com esta história. Primeiro, como é importante ter bons confessores que inspirem bons exercícios de piedade e, em particular, o Santo Rosário. Segundo, como é importante rezar o rosário com atenção e devoção. Terceiro, como a Santíssima Virgem é benigna e misericordiosa para com aqueles que se arrependem do passado e se propõem a proceder melhor. Quarto, como ela é generosa para recompensar durante a vida, na hora da morte e na eternidade, os pequenos serviços que lhe são prestados fielmente. Acrescento que se deve rezar o rosário com modéstia, quer dizer, tanto quanto possível de joelho e com as mãos postas, tendo o rosário nas mãos. Se, entretanto, se está doente, pode-se rezá-lo na cama. Se em viagem, pode-se rezá-lo caminhando. Se por qualquer enfermidade não se pode estar de joelhos, pode-se rezar de pé ou sentado. Pode-se até mesmo rezar o rosário trabalhando, quando não se pode deixar o trabalho por causa dos deveres profissionais, pois o trabalho manual nem sempre é contrário à oração vocal. Aconselho-vos a dividir o rosário em 3 terços, em 3 diferentes horas do dia. É melhor dividi-lo assim do que rezá-lo de uma só vez. Se não tendes tempo para rezar o terço do rosário de uma só vez, rezai uma dezena aqui, uma dezena acolá, de tal forma que, apesar das vossas ocupações e negócios, tenhais o rosário inteiro rezado antes de vos deitardes à noite. Sete. Vantagens de rezar o rosário em comum. De todas as maneiras de rezar o rosário, a mais gloriosa a Deus, mais salutar à alma e mais terrível ao demônio é salmodiá-lo ou rezá-lo publicamente em 2 coros. Deus gosta das reuniões. Todos os anjos e bem-aventurados reunidos no céu lá cantam incessantemente os seus louvores. Os justos da terra, reunidos em muitas comunidades, nelas rezam em comum dia e noite. Nosso Senhor expressamente aconselhou essa prática aos seus discípulos e lhes prometeu que todas as vezes que estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Mateus 18, 19. Que felicidade ter Jesus Cristo em nossa companhia! Para possuí-lo, basta nos reunirmos para rezar. Essa é a razão pela qual os primeiros cristãos se reuniam tão frequentemente para rezar em comum, apesar das perseguições dos imperadores que lhes proibiam tais reuniões. Eles preferiam se expor à morte a faltar a uma reunião na qual teriam a companhia de Jesus Cristo. Esse modo de rezar em comum é mais salutar à alma, porque,
Primeiro, normalmente o espírito está mais atento na oração pública do que na particular. Segundo, quando se reza em comum, as orações de cada particular se tornam comuns a toda a assembleia e constituem todas juntas uma única oração. Assim, se algum particular não reza tão bem, outro na assembleia que reze melhor lhe supre a falta. Terceiro, uma pessoa que recita o terço sozinha tem somente o mérito de 1/3, mas se o reza com 30 pessoas, tem o mérito de 30 terços. São essas as regras da oração pública. Que lucro, que vantagem! Quarto, a oração pública é mais poderosa que a particular para aplacar a cólera de Deus e atrair a sua misericórdia. A Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, sempre se serviu dela em tempos de calamidade pública. O Papa Gregório XIII declarou numa bula que se deve crer piedosamente que as orações e as procissões dos devotos do Rosário tinham contribuído muito para obter de Deus a grande vitória dos cristãos em 1571, no Golfo de Lepanto, sobre a esquadra dos turcos. O rei Luís, o Justo, de feliz memória, cercando La Rochelle, onde os hereges revoltosos se mantinham fortificados, escreveu à rainha sua mãe que mandasse fazer orações públicas pela prosperidade de suas armas. A rainha mandou rezar o rosário publicamente na igreja dos dominicanos de Paris. Essa prática teve início no dia 20 de maio de 1628. A rainha-mãe e a rainha reinante compareceram, juntamente com o senhor duque de Orleans, os cardeais de La Rochefoucauld e de Berulle, vários prelados, toda a corte e uma multidão inumerável de fiéis. O arcebispo lia em alta voz as meditações sobre os mistérios do Rosário e dava início em seguida ao Pai Nosso e às Ave-Marias de cada dezena, e os religiosos, com os assistentes, respondiam. Após o terço, levava-se a imagem de Nossa Senhora em procissão, cantando suas ladainhas. Prosseguiu-se com esta devoção todos os sábados, com fervor admirável e evidente bênção do céu, pois o rei triunfou sobre os ingleses e entrou vitorioso em La Roche no dia de Todos os Santos do mesmo ano. Vê-se por aí qual é a força da oração pública. Por fim, o rosário recitado em comum é bem mais terrível ao demônio, porque se constitui, por este modo, um corpo de exército para atacá-lo. Ele triunfa, por vezes, mais facilmente da oração de um particular, mas se ela está unida à dos outros, ele só dificilmente pode triunfar. É fácil quebrar uma única vara, mas, se a juntais com muitas outras num feixe, já não se consegue quebrar. Os soldados se unem para combater os inimigos, os maus se unem para fazer suas orgias e bailes, os próprios demônios se unem para nos perder. Por que então os cristãos não se unem para ter a companhia de Jesus Cristo, para aplacar a cólera de Deus, para atrair a sua graça e a sua misericórdia, para vencer e aniquilar mais poderosamente os demônios? O rosário rezado em voz alta, em 2 coros, é um santo costume que Deus misericordioso estabeleceu nos lugares em que preguei missões para conservar e aumentar o fruto delas e para impedir o pecado. Antes que esse costume fosse estabelecido, não se viam naquelas cidades e aldeias senão bailes, libertinagens, dissoluções, imodéstias, blasfêmias, querelas, divisões. E só se ouviam canções desonestas e palavras de sentido malicioso. Agora ouve-se o som dos cânticos e das salmodias, de Pai Nossos e Ave-Marias, e se vêem santos agrupamentos de 20, 30, 100 pessoas e até mais, cantando, como religiosos, os louvores de Deus em horas determinadas. Há mesmo lugares em que se reza o rosário em comum todos os dias, em 3 horas diferentes do dia. Que bênção do céu! Como há répobros por toda parte, não duvideis de que também nos vossos lugares haverá pessoas más que negligenciem de ir rezar o terço, que se queixarão e até farão tudo o que puderem para vos impedir de prosseguir neste santo exercício. Mas perseverai firmes.
O destino desses infelizes é o inferno, onde ficarão para sempre separados de Deus. É normal que já aqui, antecipadamente, se separem da companhia de Jesus Cristo e dos que o servem. 8. Conselhos finais. Separai-vos, almas predestinadas, também vós dos maus. Para vos salvardes entre aqueles que se perdem por sua impiedade, falta de devoção e ociosidade, rezai sem perda de tempo o rosário. Rezai-o frequentemente com fé, humildade, confiança e perseverança. Em primeiro lugar, quem pensar seriamente no mandato que Jesus nos fez de rezar sempre, nos exemplos que Ele nos deu, nas necessidades infinitas que temos da oração, por causa de nossas trevas, ignorâncias e fraquezas, e da multidão dos nossos inimigos, esse, por certo, não se contentará em rezar o rosário uma vez por ano, nem semanalmente, mas o rezará todos os dias, sem falta. É preciso rezar sempre e não deixar de o fazer. Lucas 18:1. A essas palavras eternas de Jesus Cristo se deve obedecer sob pena de condenação. Ele repetia frequentemente aos apóstolos: vigiai e orai. Mateus 26:41. A carne é fraca, a tentação é próxima e contínua. Se não rezardes, acabareis por cair. Se, como um verdadeiro cristão, que de fato deseja se salvar e caminhar na trilha dos santos, não quereis absolutamente cair no pecado mortal, é preciso orar sempre, como ensinou e ordenou Jesus Cristo. Em segundo lugar, é preciso rezar o rosário com tanta fé, segundo as palavras de Jesus Cristo: tudo quanto pedirdes na oração, crede que o haveis de conseguir. Marcos 11:24. Em terceiro lugar, é preciso rezar com humildade. Guardai-vos da oração orgulhosa do fariseu, que o torna mais endurecido e mais maldito. Imitai a humildade do publicano, cuja oração lhe obteve o perdão dos pecados. Guardai-vos bem de visar o extraordinário e até de desejar conhecimentos excepcionais, visões, revelações e outras graças miraculosas que Deus por vezes comunicou a alguns santos enquanto rezavam o rosário. Só a fé basta, agora que o Evangelho e todas as devoções e práticas de piedade se acham suficientemente estabelecidas. Não omitais sequer a menor parte do rosário em vossas securas, desgostos e esmorecimentos interiores. Seria um sinal de orgulho e de infidelidade, mas, como um valente guerreiro por Jesus e Maria, apesar da aridez, rezai com simplicidade vossos Pai Nossos e Ave Marias, contemplando o melhor que possais os mistérios. Ao comer vosso pão de cada dia, não desejeis os docinhos e as guloseimas das crianças, mas prolongai o rosário quando vos for mais difícil rezá-lo, para que se possa dizer de vós o que foi dito de Jesus Cristo quando estava na agonia da oração. Rezava ainda mais longamente. Lucas 22:43. Em quarto lugar, rezai com muita confiança, fundada na bondade e na liberalidade infinitas de Deus e nas promessas de Jesus Cristo. A confiança, juntemos em quinto lugar, a perseverança na oração. Somente aquele que perseverar no pedido receberá. Não basta pedir algumas graças a Deus durante um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. É preciso não se cansar. É preciso pedir até a morte. Por fim, caríssimo irmão, o rosário cotidiano tem tantos inimigos que eu considero um dos mais assinalados favores de Deus a graça de perseverar nele até a morte. Perseverai nele e tereis a coroa admirável que está preparada nos céus para a vossa fidelidade. Permanece fiel até a morte e te darei a coroa. Apocalipse 2:10. Método de rezar o Santo Rosário. São Luís Maria Grignon de Montfort compôs 5 métodos para facilitar aos fiéis a recitação e meditação do Rosário. A seguir, transcreveremos o terceiro deles, utilizando a tradução já estampada em O Segredo de Maria e o Método de Rezar o Rosário.
Editora Santa Maria, Rio de Janeiro, segunda edição, 1953, com imprimatur do Vigário-Geral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe, e vos louvar nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último de minha vida. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé. Este Pai Nosso e essas 3 Ave-Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimo-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Credo, Pai Nosso, 3 Ave-Marias e o Glória. Mistérios gozosos. Primeiro, Anunciação. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta primeira dezena, em honra de vossa encarnação no seio de Maria, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão uma profunda humildade. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Oração que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Graças ao mistério da encarnação, descei em nossas almas. Amém. Segundo, visitação. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, essa segunda dezena em honra da visitação de vossa Santa Mãe, a sua prima Santa Isabel, e da santificação de São João Batista. E vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, a caridade para com o nosso próximo. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da visitação, descei em nossas almas. Amém. Terceiro, Nascimento de Jesus. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta terceira dezena, em honra do vosso nascimento, no estábulo de Belém, e vos pedimos por este mistério, e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, o desapego dos bens terrenos, o desprezo das riquezas e o amor da pobreza. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério do nascimento de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Quarto, a apresentação no templo. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quarta dezena, em honra de vossa apresentação no templo e da purificação de Maria, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão, uma grande pureza de corpo e alma. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da apresentação no templo, descei em nossas almas. Amém. Quinto, Jesus é novamente encontrado. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra do vosso reencontro no templo, por Maria, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão a verdadeira sabedoria. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério do reencontro de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Mistérios dolorosos. Sexto, agonia. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta sexta dezena em honra de vossa agonia mortal no Jardim das Oliveiras, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a contrição de nossos pecados. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da agonia de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Sétimo, flagelação. Nós os oferecemos, Senhor Jesus,
esta 7ª dezena em honra de vossa sangrenta flagelação, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a mortificação de nossos sentidos. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da flagelação de Jesus, descei em nossas almas. Amém. 8º, coroação de espinhos. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta 8ª dezena em honra de vossa coroação de espinhos, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima o desprezo do mundo. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da coroação de espinhos, descei em nossas almas. 9º, carregando a cruz. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta 9ª dezena em honra de ter descarregado a cruz, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a paciência em todas as nossas cruzes. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério de Jesus carregando a cruz, descei em nossas almas. Amém. 10º, crucifixão. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta 10ª dezena em honra de vossa crucificação e morte ignominiosa sobre o Calvário, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a conversão dos pecadores, a perseverança dos justos e o alívio das almas, o purgatório. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da crucifixão de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Mistérios gloriosos. 11º, ressurreição. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta 11ª dezena em honra de vossa ressurreição gloriosa, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima o amor de Deus e o fervor no vosso serviço. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias e glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da ressurreição, descei em nossas almas. Amém. 12º, ascensão. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta 12ª dezena em honra de vossa triunfante ascensão, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima um ardente desejo do céu, nossa cara pátria. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da ascensão, descei em nossas almas. Amém. 13º, Pentecostes. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta 13ª dezena em honra do mistério de Pentecostes, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a descida do Espírito Santo em nossas almas. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério de Pentecostes, descei em nossas almas. Amém. 14º, Assunção de Nossa Senhora. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta 14ª dezena em honra da ressurreição e triunfal assunção de vossa Mãe Santíssima ao céu, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão uma terna devoção a tão boa Mãe. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias e glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da Assunção, descei em nossas almas. Amém. 15º, coroação de Nossa Senhora. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta 15ª dezena em honra da coroação de vossa Mãe Santíssima no céu, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão a perseverança na graça e a coroa da glória. Amém. Pai nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da coroação gloriosa de Maria, descei em nossas almas. Amém. Oração.
Eu vos saúdo, ó Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, Mãe admirável do Filho, Esposa fidelíssima do Espírito Santo, Templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, eu prosto a vossos pés, e vos peço, me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós, com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha Mãe e Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Escutai, minha princesa, escutai os suspiros de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Orate celi de super, et nubes pluant